Sejamos todos muito bem-vindos ao CEL Brasil, Centro de Estudos Ubaldianos Brasil. Nós estamos estudando a obra de Pietro Ubaldi. Já estamos no volume número 3, que é As Noures, Técnica e Recepção das Correntes de Pensamento. Portanto, capítulo 3, O Fenômeno. Nós vamos continuar exatamente de onde paramos na última sexta-feira. Aqui tinha uma pausa, né? E aqui podemos então iniciar esse estudo número 6. A rápida descrição dessas minhas sensações, esta narrativa do meu estado interior, que anteponho para enquadrar o fenômeno, já basta para fazer nascer na mente do leitor um bom número de interrogações. Então, Pietro Ubaldi, até agora mesmo, nesse capítulo 2, estava narrando as sensações que ele viveu, o que sentiu, como sentiu, e isso agora já começa a surgir na mente nossa, dos leitores e de quem está estudando a obra, muitas perguntas, muitas interrogações. A elas, as perguntas e as interrogações, daremos gradualmente respostas. Tive que descrever o fenômeno no seu lirismo, no seu sentimentalismo, na intensidade com que o senti e vivi. Pietro Ubaldi descreve exatamente como ele sentiu e como ele viveu. E isto para ser verdadeiro e objetivo. Ele fez esse esforço para ser verdadeiro, objetivo, tendo por fim apresentar fotograficamente o fato interior, na sua pureza, na sua realidade, como ocorreu com Pietro Ubaldi. Agora vou deixar de lado meus entusiasmos e encarar o fenômeno com diferente psicologia analítica. Embora esses meus estados de ânimo mobilíssimos, que mudam muito, porque incontroláveis pela observação exterior, embora me sejam necessários, possam reduzir-se a um acontecimento pessoal de relativa importância e também ser discutido e negados. Então, todas essas sensações, todo esse fenômeno que Pietro Ubaldi viveu e descreve para nós, pode ser discutido. Tem pessoas que podem negar, mas Pietro Ubaldi passou por isso e, todavia, resta sempre tangível, palpável e indestrutível o seu produto, o produto desse fenômeno, que é o volume que foi descrito, que foi escrito, a grande síntese. A grande síntese é o resultado desse método de pesquisa que Pietro Ubaldi utilizou. Ora, se dá para desconfiar, se dá para discutir, se dá para negar as sensações de Pietro Ubaldi e a sua vivência, não dá para negar o produto dessa vivência, desses fenômenos, dessa intuição, porque a obra, a grande síntese, está escrita, está materializada. E também as 5 grandes mensagens, já uma mensagem em 31, que é a mensagem do Natal, 2 mensagens em 1932 e mais 2 mensagens em 1933. Lembrando que Pietro Ubaldi está escrevendo As Noures em 1936. Então também tinha, além de a grande síntese, 5 grandes mensagens, que depois vai compor a obra Grandes Mensagens, que é um livro que foi escrito, que foi anexado às Grandes Mensagens desde 1931 até 1953.
A de 1953, Pietro Baldi já morava em São Vicente, litoral paulista. Com seu conteúdo, a grande síntese, com seu conteúdo filosófico e científico, com a solução dos problemas defrontados. Lembram? Tinham problemas da ciência, que a grande síntese traz solução. Problemas do espírito, que a grande síntese traz solução. Com sua técnica de pensamento, elementos largamente suscetíveis de observação. A obra A Grande Síntese está materializada, é prova desses fenômenos. O fenômeno completo, embora encerrado em sua imobilidade, que é a grande síntese, é uma afirmação realizada, que aí está como testemunho e os sutis processos de combinações psíquicas que lhe deram origem podem ser reconstituídos. Esse processo pode ser reconstituído. E a grande síntese aí está como demonstração, como prova de que o fenômeno de pesquisa por intuição funciona. Os estados psicológicos acima descritos não foram inúteis, porquanto geraram um efeito, geraram uma obra, a grande síntese e as 5 grandes mensagens, que deve ter uma causa. Então, geraram produto, livros, a grande síntese, principalmente, que deve ter uma causa. O efeito é o livro e a causa. Então, embora possam parecer de exaltação, produziram um organismo conceptual, lógico e profundo, que é a grande síntese. Se o efeito revela a natureza da causa, ou seja, o próprio Allan Kardec já afirmou na sua obra, todo efeito tem uma causa. Todo efeito tem uma causa. Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Então, o efeito é o livro, a grande síntese, um efeito super inteligente que resume, que funde filosofia, ciência e religião. O efeito é nobre, o efeito é muito inteligente. Logo, a causa que produziu esse livro, que produziu esse efeito, é uma causa também muito inteligente. Se ele, o efeito, é uma construção racional, precisa, completa, não é justo atribuir sua origem ao acaso ou a uma anormalidade psicológica ou patológica ou neurológica. Não. O efeito é uma obra completa, complexa, maravilhosa, que é a grande síntese. Esse é o efeito, super inteligente. A causa também é super inteligente. Se o escrito, a grande síntese, supera a potência cultural e intelectual do escritor, deve existir, em algum lugar, uma fonte que a tudo isso deu origem. Ora, Pietro Baldi é graduado em ciências jurídicas, advogado, e a grande síntese que ele escreve é um tratado, um resumo da ciência, com muita física, química, biologia, matemática, psicologia, psiquiatria, medicina e etc. Isso supera em muito a capacidade, a potência cultural e intelectiva de Pietro Baldi. Então, a grande síntese não é produto de estudo de Pietro Baldi. Então, nós temos que encontrar de onde veio a grande síntese, já que Pietro Baldi é apenas o psicógrafo. Ora, existe então uma fonte que deu origem à grande síntese. Conservar-se cético, negar uma causa ao efeito, que é o livro, não perceber um liame, uma ligação
de proporções entre os dois termos, causa e efeito, efeito e causa, não é racional, nem científico. Ora, se o livro é o efeito extremamente inteligente, a causa que está por trás é extremamente inteligente. Esses meus estados psicológicos ainda representam mais. Significam uma nova técnica de pensamento, uma nova técnica de pesquisa, que pode revolucionar os processos psicológicos até agora habitualmente usados. Esse é uma nova técnica de pesquisa, utilizar a intuição. Este exame que aqui estou fazendo não tem somente a importância de um estudo sobre um particular tipo de mediunidade, mas é o estudo do grande problema da gênese do pensamento, de uma sua novíssima técnica, de um novo método de pesquisa filosófica e científica. Então, isto aqui que está sendo relatado, que aconteceu com Pietro Baldi, um caso particular de mediunidade, é um estudo da origem do pensamento e também constitui um novo método de pesquisa, de revelações. Essa técnica e esse método eu os usei largamente e aqui apresento seu primeiro resultado. O resultado que é a grande síntese, né? Que é a obra toda. E essa técnica e esse método, denomino-o, chamo-o, esse método de método da intuição. E, como já o tenho adotado, proponho-o por ser mais poderoso que o método indutivo experimental. Então, o método da intuição é mais produtivo, é mais objetivo, mais poderoso que o método indutivo experimental, que é o método da razão. Forçando a garganta, está tossindo. Este último, que é o método indutivo experimental, creio, já deu seu máximo rendimento. O método do raciocínio indutivo experimental já deu tudo que tinha que dar. Se a ciência quer continuar progredindo, tem que usar outro método. Também creio necessário mudar o sistema. Se a ciência deseja progredir em profundidade, tem que mudar o método. Se a ciência quer encontrar sua unidade, tem que mudar o método. Agora que está a ciência em perigo de pulverizar-se no particular e na especialização, se a ciência quer descobrir os princípios centrais e obter uma conclusão, após tantos anos de inúteis tentativas. Então, se a ciência quer resolver essas situações, inclusive se a ciência quer concluir, que até agora não conseguiu concluir, sobre o saber humano, se a ciência quer juntar os retalhos para fazer a colcha, tem que mudar o método, porque o método indutivo experimental já deu tudo o que tinha que dar. Urge, é necessário, é urgente, devolver à ciência que descambou em utilitarismo, produzindo comodidades como celulares e etc. É necessário devolver à ciência a dignidade que lhe é própria,
levando a ciência a descobrir no campo do espírito. A ciência tem que pesquisar também no campo do espírito. Guiando a ciência ao caminho justo da verdade que o mundo espera e pede há tanto tempo em vão. Há tanto tempo a humanidade espera uma conclusão da ciência, um resumo, uma grande síntese. Esse assunto aqui também vai ser discutido no livro A Nova Civilização do Terceiro Milênio e também no livro Problemas do Futuro. Isso é uma nota do tradutor. Urge elevar a ciência ao nível da fé. Urge fundir ciência e religião. Sim, ciência, religião e filosofia são três aspectos do conhecimento humano que, à medida que evoluem, que progridem, se aproximam cada vez mais de Deus e começam a fundir-se ciência, religião e filosofia nesse monismo. Então, urge elevar a ciência ao nível da fé, da religião, para que se funda com esta e se unifique o pensamento humano, que caminhe para esse monismo. Também esse é o objetivo da obra da Grande Síntese, que recentemente concluí. Abstraindo, embora seu conteúdo, que pode ser considerado como revelação, o referido escrito, a Grande Síntese, permanece íntegro no campo científico, como realização completa do novo método de pesquisa, ou seja, a Grande Síntese é o produto, é o resultado do novo método de pesquisa, método intuitivo, ou eu digo também que é método inspirativo. Com este método, sem profunda e especializada preparação cultural, com rapidez e trabalho relativamente mínimo, pude resolver problemas que os outros métodos não conseguiram solucionar. Os outros métodos, indutivo, experimental, não conseguiram solucionar os problemas da ciência, não conseguiram solucionar os problemas do espírito. E esse método intuitivo conseguiu solucionar. O método da intuição é o método da síntese, que abarca, que faz um resumo instantâneo. O método da intuição é o método da síntese, dos princípios, do absoluto. É o método interior da visão e da revelação. Esse é o futuro método de pesquisa. Já o método indutivo experimental é o método da análise, do relativo, é o método exterior da observação. O segundo método, que é o indutivo experimental, é prático, utilitário, mas desperdiça o conhecimento. O primeiro método, que é o método intuitivo, é abstrato, teórico, mas toca a verdade absoluta, atinge os princípios universais diretivos dos fenômenos ou dos desenvolvimentos fenomênicos. Então, realmente, o método intuitivo vai na causa aderente ao princípio inteligente que está em evolução e todos esses desenvolvimentos fenomênicos. Aqui, o próprio autor descreve que em 1950
as últimas teorias do grande físico e matemático Albert Einstein vêm confirmando plenamente as intuições de há 18 anos de A Grande Síntese. Ou seja, A Grande Síntese foi escrita em 1932, mais 18 anos dá 1950. Então, Pietro Baldi, pelo método da intuição, da revelação, ditada por sua voz, chega às conclusões em 1932, e Albert Einstein vai chegar a essas conclusões só em 1950, 18 anos depois. Há a considerar também a questão da entidade, ou seja, do transmissor, questão árdua, para cuja solução teremos mais adiante melhores elementos de juízo. Nós temos também que analisar quem transmitiu, quem é a sua voz. Mais adiante, nesta mesma obra, nós teremos mais informações para fazer um juízo. Por enquanto, devo observar que, conforme suas próprias declarações, conforme as próprias declarações de sua voz, a fonte afirma não ser uma personalidade no sentido humano. Sim, em sua primeira comunicação, na mensagem do Natal de 1931, sua voz enuncia realmente, como primeiro fato, estas já citadas palavras. Essas palavras já apareceram em A Grande Síntese e também lá em A Mensagem do Natal de 1931. Essa voz disse: não pergunteis meu nome, não procures individuar-me. Não poderias, ninguém o poderias individuar-me. Não tentes inúteis hipóteses. Ou seja, querer individuar sua voz, dizer quem é sua voz, não seria possível. Vamos explicar mais à frente por quê. O que dá para entender é que a sua voz também disse: sou sempre o mesmo. Além disso, tenho lido, Pietro Baldi leu repetidamente, na imprensa espírita, que é mais séria e mais verdadeira essa impessoalidade do centro transmissor. O centro transmissor, a própria doutrina espírita, afirma que o centro transmissor é mais séria e mais verdadeira quanto mais impessoal ela é, porque a mensagem tem valor pelo seu conteúdo. A mensagem psicografada, ou de psicofonia, ou a mensagem de inspiração, tem valor pelo seu conteúdo, e não pela assinatura que a acompanha. Então, que seu exato definir-se numa assinatura, como eu acabei de dizer. Embora esse nome que assina seja dos grandes da história. E aqui nós vamos lembrar que na obra de Allan Kardec, em vários momentos aparece mensagens dadas pelo Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade é uma pleiade, é um conjunto de espíritos que trazem a verdade. É um conjunto de espíritos presididos por Jesus de Nazaré. Mas é um conjunto. Então, dentro do próprio Espiritismo, nós já vimos isso. Está inclusive no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Consolador Prometido, o Cristo Consolador. Lá nós temos várias mensagens de
o Espírito da Verdade, né? Então, ali a gente tem não uma individualidade, mas um centro de irradiação de pensamentos superiores, o Espírito da Verdade. Aqui eu pus só para lembrar e falar para vocês. E é intuitivo que, embora sobrevivendo à personalidade humana, deva experimentar mutações que lhe fazem perder seus atributos humanos, seus sinais de identificação psíquica e as características que lhe eram próprias no ambiente terrestre. À medida que nós, em espírito, vamos evoluindo, nós vamos nos unificando. Como Jesus mesmo disse, eu e o Pai somos um. Ou seja, Jesus já tinha se unificado com Deus. À medida que nós caminhamos na escalada evolutiva moral e espiritual, nós vamos nos unificando com Deus. Então, essa preocupação de identificar, essa preocupação de uma individualidade que dita ou que ditou a sua voz, ela vai deixando de ter essa individualidade para ser uma coletividade. Então, mais à frente vai ter mais explicações para ficar mais claro isso. E isso deve ser mais intensamente positivo quando se trata de entidades que jamais viveram na Terra, ou entidades também que sejam tão elevadas que vivam normalmente em dimensões conceituais e planos de consciência superiores. Então, à medida que a gente evolui nesses outros mundos, como nós estamos no mundo de expiações e provas, já passamos pelo mundo primitivo, alcançaremos mundos de regeneração, passaremos a mundos felizes e entraremos em mundos divinos, que é o sistema na obra de Pietro Baldi. Então, à medida em que a gente caminha nessa escalada evolutiva, também esses planos superiores de consciência é diferente. Nós não temos nem como conceber isso hoje, agora. E se a virtude desses meus estados psíquicos particulares é de fazer-me atingir conscientemente esses planos, deverei achar suficiente falar não de espíritos no sentido comum, mas somente falar de centros emanantes de correntes psíquicas, ou centros de emanação de pensamentos, centro de emanação, centro de correntes de pensamentos, ou noures, em que justamente se processa minha imersão, onde Pietro Baldi se penetra e se inunda de correntes que eu percebo, vibrações que registro em minha hiperestesia psíquica. Então, já não se preocupa com a identidade, mas com as correntes psíquicas, com as correntes de pensamento desse centro que emana, que produz, que elabora essas correntes de pensamento. Reconhecer-se-á, lógica, a necessidade de alteração de perspectivas, quando se pensar que longa e estranha viagem seja necessário realizar até atingir o outro limite da comunicação. Por isso, meu caso é bem diferente dos tipos comuns de mediunidade. O caso de Pietro Baldi é bem diferente. Não é mediunidade física. Na obra de Allan Kardec, nós vemos lá a classificação dos médiuns e o estudo das diferentes mediunidades. Então, tem mediunidade de efeito físico, tem mediunidade de efeito intelectual, que se divide em
mediunidade de efeito intelectual inconsciente, semiconsciente e mediunidade de efeito intelectual consciente. O caso de Pietro Baldi é mediunidade de efeito intelectual consciente. Então, a mediunidade aqui ele está descrevendo, não é mediunidade física de efeitos materiais, que lança a mão de centros humanos e subhumanos, de caráter barôntico, de forças inferiores, de natureza inferiores. Não é mediunidade intelectual inconsciente, não. Em que o médium funciona como simples instrumento e cuja consciência do médium se afasta no momento da recepção. Não é essa mediunidade intelectual inconsciente, em que o médium passa a ser um instrumento em que o espírito utilizaria sua mão para transferir o pensamento, para registrar o pensamento na psicografia ou na psicofonia. Não, é uma mediunidade intelectual consciente. Pietro Baldi é consciente, vamos ver mais detalhes agora. É, porém, mediunidade intelectual consciente, no plano superior em que trabalha e para a qual se desloca na plenitude de suas forças. Então, Pietro Baldi, o Baldi passa para esse plano superior, nesse estado, nesses níveis de correntes de pensamentos superiores, e desloca-se para lá e traz as informações. É, portanto, mediunidade do tipo mais elevado, e chego quase a duvidar que em tais níveis de mediunidade, que em tais níveis de comunicação, possa ainda subsistir toda a estrutura da concepção espírita comum, e se a tudo isso se possa chamar ainda mediunidade, porquanto ela coincide e se confunde com o fenômeno da inspiração artística, do êxtase místico, da concepção heróica, da abstração filosófica e científica, fenômenos todos que possuem um fundo comum e que se reduzem, não obstante, às diferenças particulares, ao mesmo fenômeno de visão da verdade do absoluto divino. Nesse nível, nós vamos ter o fenômeno do místico, do religioso, do santo. Vamos ter o fenômeno do gênio, do herói. E aqui já não se trata mais de uma simples mediunidade. É mais profundo, é mais adiantado. Se for para chamar de mediunidade, é uma mediunidade intelectual consciente. Nesses momentos, que são chamados justamente de inspiração, diz Allan Kardec no seu livro Dos Médiuns. Então, Pietro Baldi faz isso pelo menos uma dezena de vezes. Ele busca lá da obra de Allan Kardec, do livro dos Médiuns, cita como está lá no texto, cita, descreve e dá a sua interpretação científica. Aqui ele está dizendo, nesses momentos que são chamados justamente de inspiração, diz Allan Kardec no seu livro Dos Médiuns, as ideias abundam, se seguem e se encadeiam por si mesmas, sob um impulso involuntário e quase febril. Parece-nos que uma inteligência superior vem ajudar-nos e que nosso espírito se haja desembaraçado de um fardo. Kardec está definindo aqui, descrevendo aqui como é a mediunidade de inspiração, né? Os homens de gênio, aqui ele está descrevendo o livro dos médiuns, né? Da Federação Espírita Brasileira. Continuemos. Aqui é rodapé de página, tá? Os homens de gênio, continuamos.
os homens de gênios de todas as classes, artistas, cientistas, literatos, são indubitavelmente espíritos adiantados, capazes de compreender e conceber por si mesmos grandes coisas. Então, os artistas, os cientistas, o gênio, os literatos são espíritos superiores, capazes de ter essa intuição e essa inspiração. Ora, é precisamente porque os julgam capazes que os espíritos superiores, quando desejam executar determinados trabalhos, lhes sugerem as ideias necessárias. E assim, na maioria dos casos, eles, os artistas, os gênios, eles, na maioria dos casos, são médiuns sem o saberem. Então, no mundo artístico, no mundo religioso, no mundo dos gênios, muitas pessoas, não importa a religião que elas estão, elas têm o processo inspirativo, elas têm a mediunidade intelectual consciente. E, muitas vezes, eles estão servindo como intermediários, como médiuns desses grandes centros de emanação de correntes de pensamentos superiores. Por exemplo, quando um compositor de música compõe uma música maravilhosa, em minutos, com certeza, ele está sendo inspirado, ele está sendo, sem saber, um intermediário, um médium. E isso, então, é o que ocorre. Concebo, desse modo, estes meus estados e qualidades como uma sublimação normal de todo o meu ser psíquico, atingida por minha natural maturação biológica, que figuro como uma continuação no campo psíquico da evolução orgânica darwiniana, daquela evolução de Charles Darwin, que viu os efeitos, que viu as caixinhas por onde passava o princípio inteligente em evolução, as caixinhas dos vegetais, dos animais em caminhada evolutiva. Isso é verdade. Charles Darwin chega a essa conclusão, só que ele viu só os efeitos. Existe por trás a causa, que é o princípio inteligente que está evoluindo. Ora se reveste como vegetal, ora se reveste como animal, exteriorizando a sua capacidade, a sua complexidade, a sua já caminhada evolutiva. Então, existe por trás um princípio inteligente em evolução. E aqui Pietro Baldi está dizendo que esse estado que ele atingiu hoje, desse método de intuição, é uma continuação da evolução biológica, de uma maturação biológica natural. Ou seja, e está também disponível para todos nós atingirmos esses níveis de maturação biológica, que é a própria caminhada evolutiva enxergada por Charles Darwin, embora Darwin viu apenas os efeitos. Não viu, não percebeu que existe um espírito evoluindo por trás das formas. Foi desse ponto de observação a mim oferecido, por estados de consciência supranormais, em face da mediana evolução biológica, mas normais para a fase por mim atingida. Foi desse ponto de observação que eu pude contemplar a síntese do cosmos. Pietro Baldi teve a capacidade de contemplar o que está na obra Grande Síntese em um quadro que é a síntese do cosmo, que é a grande síntese, o grande resumo. Isso pela sua maturação biológica, psíquica, pela sua evolução, pela maturidade moral. Muito importante lembrar da maturidade moral do médium
para atingir esses níveis de pesquisa, de adentrar a essas correntes de pensamentos superiores. E é por isso que, desse nível biológico, me inspira o maior desagrado a mediunidade física, os efeitos físicos, que percebo como algo de violento, sufocante, envolvido, no caso, involuído. Eu traduziria aqui como involuído. Deixo a esse nível biológico mais áspero trabalho do espiritismo, o valor probatório, o valor para comprovar, para a odierna, para a ciência atual da matéria, para os cegos do espírito, mas permaneço em minha sensação de repugnância e de desagrado. Ou seja, as mesas girantes, as mesas falantes, os efeitos físicos, de um modo geral, não é foco de Pietro Baldi. Ele não busca isso. Ele deixa esses efeitos físicos para a ciência utilizar, e através do espiritismo, a ciência atual demonstrar, comprovar a existência do espírito. Mas Pietro Baldi está em outro nível. A minha paixão é, ao contrário, subir, sutilizar-me espiritualmente, aperfeiçoar-me sempre como percepção. E para ele aperfeiçoar-se como percepção, Pietro Baldi tem que aperfeiçoar-se moralmente, na confiança em Deus, na humildade, na caridade e no amor a Deus e no amor ao próximo. E esta é a condição de minha mediunidade. Fujo, por isso, do que é terreno, das formas de vida humana, de todas as manifestações barônicas, de energias e de fontes inferiores, que arrastem meu espírito para baixo e, ao invés de abri-lo para a compreensão e à luz, o sufocam o espírito num cárcere, numa prisão de trevas. Minha paixão é evadir-me, sair das baixas camadas da animalidade humana, e essa é minha meta e o significado de minha mediunidade. Ou seja, Pietro Baldi busca a evolução, busca sair dessas camadas da animalidade humana, onde ele não se sente bem. Claro que não, pois que é uma alma, é um missionário que vem das altas esferas e sente a atmosfera dos sentimentos nossos como uma atmosfera sufocante. A meta dele é subir, é evoluir. E o significado da sua mediunidade é mostrar para nós que é possível subir, atingir, deixar essas camadas inferiores. Quando esta, embora vagando no além, permanece em nível humano ou subhumano, não tem mais razão de existir para mim, porquanto não mais significa evasão e libertação. Observar o mundo dos vivos ou o mundo dos mortos é para mim problema secundário, em face do problema de minha evolução. Ou seja, para Pietro Baldi, também para Francisco Cândido Xavier, o fato de observar o mundo dos vivos encarnados ou o mundo dos desencarnados é um problema secundário, não é importante para eles. Sou um exilado na terra. Pietro Baldi se sentia um exilado na terra e busco desesperadamente a minha gente e a minha pátria distante. Como falamos, ele veio de mundos superiores. Meu esforço objetiva reencontrar algo de grande que eu já vi, que eu já senti ou vivi, um conhecimento, uma bondade, um poder que se abalou, não sei como, neste mundo. Meu esforço é para subir,
subir moralmente sempre mais, para aprender sempre melhor a manter-me em equilíbrio estável, ao nível de consciência representado por essas noures que eu capto e registro. Então, o esforço de Pietro Baldi é de subir moralmente, de melhorar no seu amor, na sua caridade, na humildade, na confiança em Deus, para se estabilizar com mais facilidade e equilibrar-se nesse nível de consciência superior, de evolução, de onde ele capta as correntes de pensamento e registra, anota no papel. Procuro simplesmente tornar normal para meus pulmões a respiração que é difícil para um ser humano naquela atmosfera rarefeita, mas naquela atmosfera puríssima e esplêndida. Toquei de leve, neste momento, uma corrente que me delineia uma interpretação do fenômeno. Sinto, desse modo, muitas vezes, nascerem em mim os mais inopinados conceitos. Então, Pietro Baldi sente aparecer, surgir, revelar para ele os mais diferentes conceitos profundos de química, física, matemática, biologia, religião e etc. Minhas capacidades consistem, portanto, no saber eu mover-me em plena consciência de um plano conceitual humano a um plano conceitual sobre-humano. Então, a capacidade de Pietro Baldi é de transitar entre esses dois níveis de consciência, o nível de consciência humano e o próximo nível de consciência sobre-humano ou super-humano. Ou seja, ele tem a capacidade de estar consciente como homem e como super-homem. Também nós deveremos atingir esse nível. E quando acontece isso, conforme está em A Grande Síntese, a humanidade passa à super-humanidade. Da consciência, que era de superfície, passamos à superconsciência, que é de volume, de síntese. Aqui no saber efetuar, então a capacidade de Pietro Baldi é saber efetuar com a sonda de minha superconsciência reconhecimentos nas profundezas do plano superior e trazer os resultados da investigação até a consciência normal para poder, através desta e em terminologia desta consciência normal, fazer a comunicação dos mesmos, isto é, colocá-lo de forma racional, compreensível aos meus semelhantes. Esse é o grande desafio para Pietro Baldi, estar consciente nesses dois níveis de consciência, consciência normal humana e superconsciência. Então, ele mantém-se consciente, lúcido, nesses dois níveis de consciência. Pietro Baldi transita entre esses dois níveis de consciência e quando ele atinge o nível de superconsciência, ele registra as correntes de pensamento, traz para nós e aí ele tem a dificuldade de anotar, de descrever, de tornar compreensível para nós outros. Eis o conceito de que falei, a linha que percorro e ao longo da qual me elevo e desço. Essa linha que Pietro Baldi percorre, de consciência a superconsciência e de superconsciência a consciência, que ele desce, é a linha da dimensão evolução, conforme está lá em A Grande Síntese. Confronte A Grande Síntese, capítulo Teoria da Evolução das Dimensões. A evolução das dimensões. Nós vamos observar isso. Tudo isso pode acontecer porque me encontro numa fase de transição e
transformação entre consciência e superconsciência, que ainda me permite oscilar entre as duas fases contíguas de evolução psíquica. É o que falamos agora mesmo. Pietro Baldi consegue transitar entre essas duas fases, de consciência e superconsciência. Superconsciência ele sobe, observa, e na consciência ele registra para nós. Em face de tudo isso, pode-se ver como se deve abandonar, caso se queira compreender a fundo o problema, o simplicismo da ideia de uma entidade que fala mais ou menos materialmente aos ouvidos do médium. Então, esse simplicismo de uma voz ditando é uma coisa que nós vamos ter que superar, porque vamos ter que abandonar, porque na verdade são centros emanantes de correntes de pensamento. Não precisa mais individuar, né? E daí também se compreende a extraordinária importância que tem para esta minha qualidade de recepção inspirativa, para completá-la, mantê-la, aperfeiçoá-la, o fator moral. Então nós vamos entender como é de extraordinária importância para Pietro Baldi aperfeiçoar-se moralmente para completar essa recepção inspirativa, para que ela seja estável. Como já falamos em A Grande Síntese, o pesquisador, o cientista, o gênio, tem que observar não só o aspecto intelectual, mas ele tem que se preocupar em melhorar-se moralmente. Ele tem que amar mais, para que o fenômeno se abra ao seu entendimento. Caso contrário, as portas mantêm-se fechadas e o pesquisador, o cientista, consegue. Então Pietro Baldi tem que manter-se, tem que completar a sua capacidade inspirativa, principalmente pelo fator moral. Continuemos aqui, olha. Compreende-se que importantíssima função possui, em face dessa minha mediunidade, o fator da dor. A dor é que vai conseguir elaborar a personalidade de Pietro Baldi, vai moralizá-lo cada vez mais. A dor é uma bênção em nossas vidas. Que a dor que refina, a dor que educa, a dor que purifica. Compreende-se como fazem parte integrante do fenômeno e como é necessário dar-lhes um verdadeiro peso científico, fatores de caráter religioso, ético, espiritual, que a ciência acreditou até agora poder ignorar como um não valor. Os cientistas não perceberam e não deram valor no aspecto moral. E hoje só avança, só adentra aos fenômenos aquele cientista que moralizar-se. Ele, como ferramenta, tem que sutilizar-se. Ele, cientista, como ferramenta, tem que moralizar-se. E é isso. E nós vemos hoje vários físicos quânticos, químicos quânticos, esse pessoal de ponta nas pesquisas que estudaram a matéria e não encontraram matéria, não tem nada sólido, encontraram energia e aprofundaram-se no estudo da energia e estão encontrando consciências. Esses físicos quânticos como Amit e Guzami estão chegando a essas conclusões e eles já estão se preparando e se moralizando para adentrar nessas pesquisas. No meu caso, Pietro Baldi está dizendo, no meu caso, por isso, a recepção se realiza por sintonização. Pietro Baldi tem que sintonizar-se com a fonte de pensamentos. Isto é, sintonização, isto é, capacidade de vibrar em uníssono, estar na mesma frequência, que se pode chamar simpatia.
envolvendo o conceito de afinidade de natureza. Tem que existir afinidade entre Pietrobaldi e a fonte das noures, a fonte das correntes de pensamento. Por isso, o médium, por isso o pesquisador, por isso o gênio, por isso o santo, tem que ter essa vibração, esse padrão, essa sintonia, essa sintonização elevada moralmente dos seus sentimentos. É o sentimento que tem que ser trabalhado para que o pesquisador se torne uma ferramenta eficiente, produtiva, de alta rentabilidade, de conhecimento e revelação. Devo, então, submeter minha natureza humana ao martírio de viver num nível que não é o seu, entregando-se em holocausto de uma lenta morte. Pietrobaldi sofreu muito para viver num ambiente difícil que é o mundo de expiações e provas, terra. Devo saber continuamente realizar entre as cargas de minha vida humana diária o esforço de erguer-me como consciência a um nível sobre-humano e nele, nesse nível, manter-me através de uma tensão nervosa esgotante, em que muitas vezes me abato, caindo humanamente desfalecido. É um esforço heróico de Pietrobaldi para manter-se nessa tensão nervosa esgotante, para conseguir captar essas correntes de pensamento. Claro que aí ele se abate e algumas vezes cai como que desfalecido, entre aspas. E, através de um sofrimento contínuo, que eu posso declarar-me uma antena lançada no céu dos antecipadores da evolução. E realmente, Pietrobaldi é uma antena psíquica, assim como Francisco Cândido Xavier, também encarnado, foi uma antena psíquica que antecipava a evolução. Só a dor pode permitir perdoar a audácia dessas afirmações. Só a dor que ele passa lhe permite, lhe dá esse direito dessas afirmações. Referi-me, assim, às notas fundamentais do fenômeno, tal como eu o vivo. Pode ele, o fenômeno, definir-se como um estado de acentuada hiperestesia psíquica que me permite a captação consciente de correntes conceptuais emanantes de centros psíquicos que existem em formas biologicamente superiores e dificilmente individualizáveis. Esses centros psíquicos são dificilmente individualizáveis para o homem, em face de suas limitações sensórias e conceptuais. Hoje nós temos muita dificuldade em compreender que essas noures, que essas correntes de pensamento elevadas são emanadas de centros que nós não conseguimos individualizar. É como sua voz disse, não tente individualizar-me. Mas essa dificuldade é só nossa, o defeito é nosso. Nós temos limitações sensórias, temos limitações conceptuais, mas nós subiremos e superaremos essas limitações e essas dificuldades, essa compreensão. Haveremos de ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Esses estados podem ser chamados medianímicos e são, no meu caso, conscientes, lúcidos, utilizáveis pela minha possibilidade de retroceder biologicamente aos estados de consciência normal e traduzi-los em forma humana de pensamento. Então, esses estados que Pietrobaldi experimenta
Justamente ele está consciente, lúcido, para poder depois trazer num nível de consciência normal humana e descrever para que nós possamos compreender. Possibilidade, para mim, de oscilar entre duas consciências, a consciência e a superconsciência, que são duas fases de evolução biológica no nível psíquico. São duas fases contínuas, progressivas. Consciência, depois superconsciência. Nós, quando estudamos em A Grande Síntese, vimos essa é a nova dimensão, a dimensão em que a linha é o tempo, a superfície, a consciência, e a superconsciência é o volume. Lembremos disso lá, está nesses vídeos que eu já gravei com vocês. São capacidades supranormais em face do nível médio, mas normais para mim. Então, o que é supranormal para nós, para Pietro Baldi era normal. Porque atingidas por normal processo evolutivo, ele já tinha passado a degraus mais à frente, evolutivamente. Capacidades abertas a todos e às quais a humanidade chegará por via normal de evolução no tempo. Ou seja, essas capacidades supranormais, passar de consciência à superconsciência, que Pietro Baldi experimenta e descreve aqui para nós, está disponível para todos nós. Todos nós haveremos de possuir essas capacidades supranormais. Todos nós passaremos do nível de consciência para o nível de superconsciência. E isso é só uma questão de tempo, com a velocidade que cada um de nós desejar alcançar. Fenômeno de sintonização entre os dois centros comunicantes, o que implica afinidade entre o Baldi e as correntes de pensamento. E de minha parte, atenção para manter-me num alto nível biológico, expresso neste campo psíquico por leis morais. Pietro Baldi tem que subir na sua sintonização e manter-se nessa tensão que é expressa pela sua moralidade, pela maturação moral que ele atingiu, e nós todos também poderemos atingir. Tudo isso eu adoto praticamente como um novo método sintético, por intuição, de pesquisa filosófico-científica. Tenho utilizado esse método, ofereço-o e também ofereço seus resultados à ciência para seus objetivos, os objetivos da ciência, do estudo, da demonstração, da comprovação do espírito e desses processos, desses estados psíquicos de superconsciência. No fundo, não é senão o antiquíssimo método dedutivo da revelação que a ciência atualmente trocou pelo método indutivo, experimental, indutivo, racional. É o retorno às fontes da verdade, ao outro extremo visual do conhecimento. Pietro Baldi está dizendo que aqui o método intuitivo, o método inspirativo, é o método que já se usava, da revelação. Com isso, nós chegamos aqui a um ponto de fazer uma pausa para não ficar muito longo esse vídeo e continuarmos na próxima sexta-feira com o mesmo capítulo 2, o fenômeno. Nós agradecemos a paciência, a tolerância e a concordância de cada um de vocês em estudarmos juntos a obra de Pietro Baldi.
Fiquemos todos em paz. Muita paz a todos.